Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com todos aí? Então vamos para mais uma aula da nossa cadeira Criminologia e Fundamentos do Direito Penal, né? Hoje então terá o vídeo, terá um polígrafo e o TDE. Hoje nós iniciamos então nos Fundamentos do Direito Penal. Hoje a ideia é conhecer alguns conceitos do direito penal, para nas próximas aulas entender sobre a lei penal e a aplicação da lei penal. Então vamos lá. O que é direito penal? O direito penal, então, é aquele direito, aquela área do direito que define crimes, comina penas e prevê medidas de segurança. Define crimes, artigo 121 do Código Penal, homicídio, furto, 155, estelionato, 171. Bom, comina penas. Cada crime tem que ter uma pena, senão não surte efeito. Homicídio, 121, pena reclusão de 6 a 20 anos. E prevê medidas de segurança para quando o indivíduo é considerado inimputável. O indivíduo é considerado inimputável, ou seja, ele não tem culpa, porque ele é inimputável. Faltam uns elementos da culpabilidade, terceiro elemento lá do conceito analítico de crime. Bom, qual é a diferença do direito penal para os demais ramos do direito? É a pena, pessoal. É a pena. O direito penal é o único que tem uma pena que pode tirar a liberdade de uma pessoa. Os demais ramos do direito penal, a ideia é o objetivo: reparar o dano, ressarcir o perdido, enfim, o prejuízo, né? Essa é a ideia. Qual é o conceito de crime no direito penal brasileiro? Crime, delito e contravenção. Crime e delito é igual. É algo que se chama para o mesmo conceito. Crime e delito é a mesma coisa. É uma conduta, então, com previsão de pena de reclusão ou detenção. E contravenção é uma conduta que tem previsão de prisão simples. Está lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Crime, então, ou delito prevê pena de reclusão e detenção, e contravenção prevê pena de prisão simples. Certo, pessoal? Então, vamos adiante. Direito penal fundamental, um novo conceito. O direito penal fundamental é o direito penal que estabelece normas gerais, né? Essas normas gerais estão na parte geral do Código Penal e na parte especial. Bom, vou pegar um Código Penal aqui. Quando é que ela pode ser aplicada, essa parte geral do Código Penal? O Código Penal, para quem não recorda, ele é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. A parte geral, ela traz definições até o artigo 120 do Código Penal, que é aplicada em todos os crimes da parte especial, do artigo 121 em diante, até o 350 e alguma coisa. E esses artigos da parte geral do Código Penal, do 1 ao 120, eventualmente eles podem ser usados em leis extravagantes. Leis especiais, como a do crime hediondo, como a dos crimes tributários e outras centenas de leis penais extravagantes. Olha o que diz o artigo 12 do Código Penal. A Constituição não dá, né? Tem que ser Código Penal, pessoal. Quem tem aí pode abrir para acompanhar. No artigo 12 diz: legislação especial. As regras deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se essa não dispuser de modo diverso. Então, sempre que tiver uma lei especial e ela não falar em conteário, se aplicam as regras da parte geral do Código Penal. Exemplo, Lei 8.072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos, endureceu penas, endureceu a execução das penas, trouxe um rol de crimes hediondos. Por exemplo, ela trata de algumas questões lá, o início de cumprimento de pena, por exemplo, regime fechado. Então tem que aplicar o que está escrito ali. Mas, por exemplo, posso pegar o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que é o crime tentado, e aplicar para as condutas daqueles indivíduos que praticarem condutas consideradas crimes hediondos. Certo? Direito penal complementar são as leis especiais ou extravagantes. Exemplo, Lei 8.072 de 90, crimes hediondos, Lei 8.137 de 90,
crimes tributários, então são leis extravagantes ou especiais. Direito penal comum. Ele é penal comum porque é aplicado a todas as pessoas. Qualquer pessoa pode ser punida com uma lei ou um artigo de lei do direito penal comum. Exemplo, a Lei 11.343, tráfico de entorpecentes. Código Penal. Lei 8.137 de 90, crimes tributários. Todas essas leis, qualquer pessoa pode ser punida. Por isso, direito penal comum. Direito penal especial é aplicado a algum grupo de pessoas, por isso que é especial. Por exemplo, Código Penal Militar, somente aplicado aos militares. Lei do abuso de autoridade, somente aplicada aos funcionários públicos que cometerem abuso. Certo? Vamos adiante, então. Deixa eu passar o slide aqui. Direito penal geral. Bom, o direito penal ele é competência privativa da União. Somente a União pode legislar sobre direito penal. Artigo 22, inciso 1. Então, nosso código, nossa lei de crimes hediondos, a nossa lei de terrorismo, todas elas são criadas pela União. Lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Mas existe uma possibilidade de ter um direito penal local, de existir um direito penal local. É uma exceção, pessoal. Então, essa possibilidade de legislar em matéria penal recairia aos estados, juntamente com a União, claro. Isso é uma concessão feita pelo artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal. Porém, isto hoje é inaplicável. O artigo 22, parágrafo único, pede lei complementar para autorizar os estados a legislar sobre matéria penal. Não há essa lei, portanto, não há como um estado criar uma lei penal. A título de exemplo, que matéria um estado poderia legislar em direito penal? Tem que ser matérias que são regionalizadas, porque senão a União faz os crimes, faria os crimes mesmo que o estado pudesse. Mas tem um exemplo que a doutrina apresenta. Teve um grande acidente com césio, contaminante muito grande para câncer, se eu não estou equivocado, em Goiás. Esse material foi depositado por Goiás, enterrado. Então poderia ser criada uma lei, punindo as pessoas que fossem até o local, por exemplo. Então poderia ser um exemplo, mas hoje não pode porque a lei proíbe. Falta a lei complementar para autorizar os estados a legislar em matéria penal. Direito penal objetivo são as leis vigentes, leis penais vigentes. O direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado. Quando o indivíduo, o legislador cria uma lei, ela fica ali em abstrato, em geral, para todos que cometerem aquela conduta descrita naquela lei. No momento em que o indivíduo pratica aquela conduta descrita na lei, ele praticou um delito. Nesse momento, ele nasce para o Estado, melhor dizendo, a possibilidade de puni-lo, de investigá-lo e puni-lo. Então, o direito penal subjetivo é o direito do Estado punir. Continuando, direito penal material, pessoal. Então, é chamado também de direito penal substantivo. São as leis do Código Penal e de outras leis esparsas. Normalmente, essas leis elas criam crimes, essa é a regra, elas criam crimes. E o direito penal formal ou direito penal subjetivo, ou até mesmo instrumental, também chamam, são as leis processuais, os códigos de processo penal, alguma lei processual que existia. O direito penal, ele é um ramo do direito público. Por quê? Porque ele tutela bens jurídicos, ele protege bens jurídicos importantes para a segurança jurídica. Então, se o Estado não atuasse para proteger esses bens, a segurança jurídica seria precária. O Estado vai punir quando existir lei, as pessoas serão punidas da mesma forma, pelas condutas semelhantes praticadas. Então, isso é segurança jurídica. Então, por isso, como isso é uma tutela de bens jurídicos para assegurar essa questão da segurança jurídica, ele trata-se, direito penal é ramo do direito público. Direito penal e demais ramos do direito. Direito constitucional. Qual é a ligação do direito penal? É enorme, pessoal. O direito constitucional, o direito penal tem que observar os ditames constitucionais, senão ele é ilegítimo, ele é ilegal.
né? Então, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, por exemplo, ela impõe limites ao direito penal, ao direito processual penal, né? Não autoriza ingressar na casa de alguém sem autorização judicial, exceto algumas situações de flagrante delito, desastre, prestar socorro. Não autoriza a, a invasão de privacidade das pessoas, não autoriza, além da invasão de privacidade, a questão da invasão do domicílio, né, que eu já tinha falado. Então, são diversas situações, né, em que há previsão de uma certa segurança para que o Estado não viole, não crie leis violando esses preceitos constitucionais. E também ele impõe recrudescimento, um fortalecimento de certas leis. Por exemplo, o Estado determinou que fosse criada a lei dos crimes hediondos. Voltando ali aos limites que o Estado impõe, ele também determina, né, que sejam criadas diversas leis, algumas encontram restrições na Constituição, aquelas que, por exemplo, prejudiquem direitos das pessoas, e impõe recrudescimento de outras leis, quando os crimes são mais graves e necessitam de uma pena maior, como é a lei dos crimes hediondos, ou crimes contra racismo, tortura, etc. Direito processual penal. O direito processual penal ele regula a aplicação do direito penal. Ele estabelece instrumentos para a atuação do Estado e até dá direitos ao acusado também para se defender. O direito administrativo. O direito administrativo ele regula o funcionamento do Estado e suas relações com o administrado. Então ele pega do direito penal, por exemplo, conceitos de dolo e culpa. Direito civil. Crimes contra o patrimônio, tem que se saber a questão da posse e da propriedade. Então, um furto é de coisa alheia. E se a pessoa alega que a coisa não é alheia dele, que ele comprou, que ele teve emprestado e foi denunciado por furto de coisa alheia? Então, nós pegamos os conceitos do direito civil para verificar o que é coisa alheia. Direito tributário. Nós temos lá os crimes tributários, então, que são penais. Direito internacional. Como hoje existem muitas organizações criminosas com atuação internacional, cada vez mais precisa de cooperação internacional com situações, com características de direito penal no âmbito internacional. Então, há cooperação entre os Estados, né, para combater o crime organizado. Hierarquia dos tratados, pessoal. Bom, a gente acabou de falar em tratado, então, no âmbito do direito internacional, que se precisa combater, então, organizações criminosas, aí nós precisamos de leis com aspectos criminais no âmbito internacional, são feitas por tratados. Então, esses tratados têm uma hierarquia. Se esses tratados versarem sobre direitos humanos e houver uma votação com quórum qualificado nas duas casas legislativas, elas ingressam, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, após a emenda constitucional 45 de 2003 ou 2004, não me recordo agora, elas entram equiparadas à emenda constitucional, portanto, será uma legislação constitucional. Existe uma questão da supralegalidade. Se um tratado ingressar no direito brasileiro após a sua internalização, o processo de internalização, e ele não for aprovado com o quórum qualificado, ele passa a ser, então, chamado de hierarquia supralegal, quer dizer que está abaixo da Constituição e acima das leis. Ok? Vamos adiante, então. Tribunal Penal Internacional. Bom, o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal estabelece que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. É um órgão que foi criado pelo Tratado de Roma em 1998, tem sede em Haia, na Holanda, que foi criado para substituir os tribunais ad hoc. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, quando os alemães foram vencidos, os julgamentos foram feitos pelos aliados. Isso não é a melhor técnica, apesar de toda a brutalidade, todo o horror praticado pelos alemães. Não sabemos, né, como esse julgamento foi feito com a maior imparcialidade e justiça possível. Então, o Tribunal Penal Internacional
serve para essas questões. A competência desse tribunal é supletiva. É para os crimes de guerra, genocídio e crime de agressão. Crimes de guerra, aqueles crimes praticados na guerra, né, fora do que é autorizado pelas legislações internacionais. Genocídio e extermínio de raças, e crimes de agressão são aqueles crimes que um país invade o outro. E ainda crimes contra a humanidade. Bom, por que competência supletiva? Porque somente será utilizado esse tribunal de Haia se o Estado onde ocorreu o fato não quiser, não for imparcial ou não conseguir realizar a investigação e julgamento. Por isso, a competência supletiva. Execução penal, pessoal. Bom, a execução penal é a nossa Lei 7.210 de 1984, a chamada LEP. Ela regula a execução da pena. Vamos adiante. Direito penal militar. É um direito penal especial e regula os crimes militares, né? Então, ele é aplicado aos militares. Contravenções penais. É o decreto das contravenções penais e ele regula pequenos ilícitos, né, como vias de fato, perturbação da tranquilidade, que não estão no Código Penal e nem em leis especiais, está na Lei de Contravenção Penal. Mas algumas regras do Código Penal podem ser aplicadas às contravenções, como, por exemplo, o concurso de pessoas. E o direito da criança e do adolescente quer dizer que nós temos um ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, os adolescentes de 12 a 18 não são punidos pelo Código Penal. Por quê? Porque eles não cometem crimes, eles cometem atos infracionais. Né? Eles não têm imputabilidade penal, ou seja, eles estão excluídos de cometer um crime porque não há culpabilidade na sua conduta, que é o terceiro elemento do conceito analítico de crime. Então, como eles são inimputáveis, eles não recebem penas, eles recebem medidas socioeducativas porque eles não cometem crimes, eles são inimputáveis, eles cometem ato infracional. Ok? Indo já para o final desses conceitos, nós temos a chamada coerção penal. O direito penal, como falei no início, ele tem uma diferença para os demais ramos do direito, que é a aplicação de uma pena, tirando a liberdade do indivíduo. Essa coerção, ela tem um efeito pedagógico, ou deveria ter ao menos, né, que nós chamamos de prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral é aquela quando pune um indivíduo, a comunidade vendo que o indivíduo foi punido por ter praticado um delito, ela sente um receio de ser punida e acaba não cometendo esse crime. E a prevenção especial é ligada ao próprio indivíduo. Quando ele comete um crime, ele é punido e deveria, pedagogicamente, entender que se praticar outro crime vai ser punido novamente. Então essa é a ideia da coerção penal e a ideia das penas no direito penal, prevenção geral e prevenção especial. A gente vê que não está funcionando bem, né? Mas essa é a ideia ainda. Direito penal da culpabilidade. Bom, aí averigua-se a presença da culpa do agente. O agente tinha condições intelectuais de praticar o delito, estavam presentes os elementos da culpabilidade, então ele tinha culpa ao praticar aquele ato, então ele vai ser punido de acordo com as regras do direito penal. E o direito penal da periculosidade não se averigua especificamente a culpa do agente, sim a sua periculosidade. O indivíduo é perigoso, então ele vai ser punido, vai ser apenado. Não interessa a sua culpabilidade. Então, nós teríamos aí, por exemplo, a questão da medida de segurança. No Brasil, o indivíduo que cometer um delito, se ele for, por exemplo, à data do fato, um doente mental, ele não será punido, porque ele não tem culpabilidade. Mas ele receberá uma medida de segurança, que é uma internação ou tratamento ambulatorial, previsto ali no artigo 97 do Código Penal, e isso é em virtude da sua periculosidade e não da sua culpabilidade. Direito penal do autor e direito penal do fato. Vamos lá. Direito penal do autor. A personalidade do agente é reprovável, né?
Então não se considera o fato que ele praticou, somente quem ele é. Isso acarreta, né, em longas penas por fatos menos graves. Bom, se eu estou cuidando para punir um indivíduo, eu não tenho um parâmetro para puni-lo, porque é um direito penal do autor, né, então é a personalidade dele que é reprovável e não a conduta que ele praticou. Por isso que a gente fala que para esse tipo de direito penal há longas penas para crimes menores. Esse direito penal do autor ele não é factível com a democracia. Esse direito penal do autor ele foi muito aplicado na Segunda Guerra Mundial, né, em que eram punidas as pessoas, judeu, homossexual, cigano, e não os fatos que eles praticavam. A doutrina afirma que existem alguns resquícios no Brasil do direito penal do autor. É uma questão doutrinária apenas, tá, pessoal? Quais são? A reincidência, porque o indivíduo que é reincidente ele tem um plus na aplicação da pena, por exemplo, e isso é um direito penal da pessoa, dele, do autor. Mas isso é justo, né, pessoal? E na dosimetria da pena, quando vai calcular a pena, depois que o indivíduo é condenado, também há uma questão da personalidade da pessoa do indivíduo. E o direito penal do fato? O direito penal do fato é quando o indivíduo é punido pelo que ele fez e não pelo que ele é. Então, nós temos aí penas proporcionais ao crime praticado. O indivíduo, o A que praticar um furto, o B que praticar um furto, o C que praticar um furto, vão ser punidos de maneira semelhante por aquele fato praticado. E não porque um é judeu, porque um é isso, é aquilo. Certo? Esse aí é o direito penal adequado para os Estados democráticos de direito. Chegando ao final aí da nossa exposição de hoje, né, nós temos a posição enciclopédica do direito penal, que quer dizer o quê? Que o crime e o criminoso são estudados por diversas ciências e o direito penal se apodera desses conceitos para suas leis, suas legislações. Então, por isso a gente diz que o direito penal tem uma posição enciclopédica. Ele não está sozinho aí no mundo das ciências. Política criminal. Política criminal são estratégias políticas que os governos adotam para controlar a criminalidade. E aí vai depender do governante. Por exemplo, nós temos políticas criminais que acreditam, creem que deve haver uma lei penal adequada, né, rígida, mas adequada, suficiente à reprovação do fato. E antes da lei penal devem haver políticas públicas que ajudem no controle da criminalidade, que ajudem que as pessoas não cometam delitos. Essas políticas entendem que somente a lei penal não é o suficiente para diminuir a criminalidade. E existem políticas, né, que entendem que somente recrudescendo penas, criando novos crimes, sem atacar com políticas criminais as mazelas da sociedade, seria possível diminuir a criminalidade. Certo? Isso é um estudo assim, bem superficial que eu estou falando. É um estudo bem interessante de realizar isso. Criminologia, pessoal. A criminologia tem uma ciência empírica, interdisciplinar, que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle. A criminologia é uma ciência que faz pesquisas, né, sobre o crime, sobre o criminoso, sobre a vítima e sobre o controle. E a ideia é que subsidie as políticas criminais. Então, todo bom governante deveria se socorrer da criminologia, dessas pesquisas, para criar as suas políticas criminais. Certo, pessoal? Então, a aula será postada, terão um polígrafo e terão um TDE. Não esqueçam de fazer o TDE, que a chamada de vocês vai por ali. Certo? Se cuidem, espero que seja tudo correto com vocês. Até a semana que vem. Quando chegar aí a prova que foi adiada, o AP1, eu os comunico. Valeu, estou à disposição para dúvidas. Até mais.